obrigado. Obrigado por esse dia que o Senhor já nos tem dado. Obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia que tem sido renovada em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, tudo aquilo que pensamos, falamos, vemos e fazemos, que não está de acordo com a Tua vontade. E tantas vezes, Senhor, agimos de modo que não Te agrada. Suplicamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Mais uma vez, como temos feito aqui continuamente, eu quero suplicar ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão hospitalizadas, as que já foram infectadas. Hoje mesmo eu compartilhei a respeito de um amigo que está hospitalizado. Muitos estão também em tratamentos em suas casas, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, mas espalhados também por toda a face da terra. É uma pandemia. Queremos continuar clamando ao Senhor por estas vidas, pelas crianças, os adultos, os idosos. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão impedidos de sair de suas casas e trabalham por conta própria. Ajuda, Senhor, porque por certo esses já estão sofrendo as consequências também desta crise de saúde que acaba gerando uma crise econômica. Aqueles que têm obrigatoriamente que sair de casa e pegam às vezes transporte público, lidam com o público nos hospitais, nas ruas, nas repartições. Ó Senhor, queremos clamar ao Senhor, que o Senhor também os livre, que o Senhor tenha misericórdia, impedindo que essas pessoas que servem aos demais, que o Senhor os preserve, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. E assim, Senhor, já de antemão queremos clamar a Ti, porque sabemos que esta crise de saúde provavelmente vai resultar também numa crise econômica. Alguns perderão seus trabalhos, enfrentarão dificuldades financeiras. Ó Jesus, tenha misericórdia, age em nosso favor, tenha misericórdia daqueles que já estão passando necessidade. Ajuda-nos, Senhor, para que também tenhamos compaixão e também venhamos a agir em favor destes que precisam. E queremos suplicar também que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra sendo aberta, o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo de aprendizado. Sabemos de todas as nossas limitações, que não se restringe ao tempo e à distância física, mas somos limitados também até para comunicar as Tuas santas palavras, e clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude nesta comunicação, ajude os meus irmãos também, de modo que todos nós sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito. Provoque em nós um aprendizado, e que este aprendizado não fique só no cognitivo, mas seja manifesto em nossas vidas práticas, naquilo que fazemos, Senhor. Assim queremos suplicar, mais uma vez lembrando também das crianças. Eu lembro da Agnes, irmãos que têm uma vulnerabilidade. Eu lembrei agora da Agnes. Que o Senhor esteja cuidando desses que estão dentre os que estão vivendo o maior risco de contaminação, de serem infectados pela fragilidade da sua saúde. Que o Senhor tenha misericórdia dessas crianças, desses adultos também. Ó Jesus, entregamos assim as nossas vidas diante de Ti, suplicando que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, estamos em mais um dia juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Peço que você abra lá em Juízes capítulo 4. Já falamos e repetimos aqui que esse período do tempo chamado, identificado pelo livro como livro dos Juízes, o tempo dos Juízes, é um tempo de aproximadamente 350 anos. Aproximadamente, a gente pode fazer esse recorte aí, né? O intervalo de tempo de 1400 até 1050 antes de Cristo, é mais ou menos esse intervalo de tempo, aproximadamente. E quando falamos isso, sabemos que não estamos sendo precisos e nem que não possa haver divergência nesta datação. E eu não estou me referindo à autoria do livro, eu estou me referindo ao tempo, à narrativa do livro. O livro narra esse período, de 1400 a 1050, mais ou menos. E temos aí aproximadamente 12 períodos, onde em cada período a gente vê um juiz sendo levantado, uma pessoa sendo levantada, para que possa estar diante do povo, para libertar o povo das suas aflições.
De modo geral, esses juízes, que também são chamados de resgatadores, eles são usados por Deus, chamados por Deus, para libertar o povo diante da opressão dos povos vizinhos, das nações vizinhas. Nações essas, povos estes, que já deveriam ter sido dominados, segundo aquilo que foi colocado diante de Josué, e o livro de Josué mostra exatamente esse período da dominação sobre os povos cananeus, mas a gente vê que o livro de Josué termina mostrando que nem toda a terra foi ocupada e nem todo o povo cananeu foi dominado. E o período dos juízes mostra exatamente isso. Esse período onde a convivência com estes povos cananeus acabou interferindo muito na cultura da nação de Israel, do povo de Israel, do povo hebreu, a ponto de levá-los a se aliançarem com estes povos, e corrompidos que foram, acabaram muitas vezes em desobediência, adorando a outros deuses. E aí isso leva à subjugação, isso leva eles a um distanciamento de Deus, e Deus vai acabar usando estes povos inimigos, estes povos que estão coabitando ali junto com Israel, para serem a própria justiça de Deus diante da desobediência de Israel. E Deus não só oferta a sua justiça, como é a mensagem do Evangelho, Deus não só oferta a sua justiça, mas também oferta a sua misericórdia, a sua graça, e isto é personificado na figura dos juízes. Cada juiz, cada libertador, ele é um tipo de Cristo, porque ele acaba se revelando como um líder militar, e por que não dizer também um líder religioso, que está ali para salvaguardar o povo de Israel, para que não houvesse uma subjugação plena, total, a ponto do povo sucumbir e até mesmo deixar de existir. Porque Deus tinha uma promessa maior para Israel, e a promessa maior para Israel é a promessa que alcançaria também todo mundo, também os gentios, e que é a promessa de que da nação de Israel, e mais especificamente da tribo de Judá, viria aquele que seria o Salvador, não só de Israel, mas o Salvador de todas as nações, de todos os povos, aquele que seria colocado no madeiro para ofertar de si mesmo, ofertando de si mesmo, ofertar também perdão e graça, misericórdia e graça. Então, são esses os aspectos. A gente já falou em cada encontro nosso acerca de juízes, que algumas expressões são repetidas várias vezes. E aquele povo fazia o que era mal perante o Senhor. Essa é uma expressão que você vai ver repetida várias vezes, mostrando a desobediência do povo de Israel. E uma outra expressão que você vai ouvir várias vezes no livro de Juízes e que cada um fazia o que achava reto, cada um fazia segundo a sua vontade, cada um fazia segundo o seu coração. Esta, inclusive, última, é a expressão que vai estar no final, a última expressão do livro. Vai dizer, caracterizar esse período dos juízes como um período onde cada um fazia o que achava reto, cada um agia segundo o seu próprio coração. E isso, obviamente, revela bem como este povo andava em desobediência. E por causa dessa desobediência, que eu já falei, esse povo sofreu nas mãos do povo cananeu. Muito bem. A gente reconhece esses períodos, esses ciclos, pelos nomes dos juízes que estiveram à frente, libertando o povo desses momentos onde eles, em desobediência, foram subjugados por outros povos. Então a gente começa com Otiniel, a gente já falou sobre ele. Aí depois de Otiniel a gente vai para Ehud, e terminando o capítulo 3, a gente vai falar de Sangar. Então a gente já falou sobre esses 3 juízes que foram usados por Deus. Lembrando que o nome juiz aqui não significa aquele que está julgando. Não era esse o papel específico do juiz, mas aquele que estaria à frente como militar, como líder religioso, como mão de Deus para libertar o povo diante dos seus inimigos. Destes 3 que nós falamos, a Bíblia só cita Sangar como alguém que foi usado por Deus no final do capítulo 3, mas não descreve detalhadamente, como faz com outros, a sua narrativa, como se deu os seus momentos de peleja, os seus momentos de confrontação com os povos inimigos. Mas já no capítulo 4, a gente vai falar de Débora e Baraque. Eu quero que de antemão falar para você que quando a gente vai para Hebreus 11, quando a gente vê lá aquela galeria dos heróis da fé,
a gente vai ver sendo citado entre os juízes o nome de Baraque. Mas, no entanto, a gente vai perceber que Débora é que vai, na maioria das vezes, ser citada como aquela que está à frente deste período. Tratar um pouco disso nesse intervalo de tempo. O juiz chamado, o juiz convocado, aquele que foi chamado por Deus, o texto deixa evidente que é Baraque, mas a proeminência vai ser apontada para Débora. Então é comum que quando você olhe esses períodos e esses personagens, identificando aí os ciclos dos juízes, os 12 juízes, que você não encontre o nome de Baraque, embora tenha sido ele chamado por Deus para ser o juiz naquele período. É comum que na literatura você encontre o nome de Débora, tá bom? Então, não estranhe se você não encontrar o nome de Baraque nestes ciclos, nesses períodos, nesses 12 ciclos ou 12 períodos dos juízes, que termina com Sansão. O último nome citado, o último juiz citado é Sansão. E se você for olhar na maioria das literaturas, o quarto juiz apresentado, na maioria das literaturas, é o nome de Débora, tá? Mas a gente vai ver que quem é chamado, quem é convocado, quem é identificado como aquele que é o representante de Deus para libertar o povo é Baraque. A gente vai olhar sobre isso um pouco mais, tá bom? A gente vai ver que um inimigo vai estar muito presente nesse capítulo 4. Eu quero já de antemão identificar quem é ele, e a gente vai lá para Josué 11, para a gente vai identificar que, na verdade, provavelmente é filho de um outro inimigo de Israel na época de Josué, tá bom? Mas para isso eu quero que você detenha um pouquinho aí no capítulo 4 e você leia comigo esses momentos iniciais. O texto diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Lembremos-nos que esta é uma expressão usual. A gente vai identificar essa expressão várias vezes, né? Revelando que continuamente o povo de Israel era desobediente. Continuamente o povo de Israel adorava outros deuses. Continuamente o povo de Israel afastava-se da intimidade com Deus. Eu tenho falado com os irmãos que estudar o livro de Juízes tem me constrangido muito. Estudar o livro de Juízes, e eu posso dizer que também é algo que quando eu estudo primeiro e segundo Reis, eu fico também muito constrangido, porque a gente vai ver que tanto no período dos Juízes, quanto também no período dos Reis, a desobediência é a marca maior do povo de Israel. E isso não é por um acaso que está registrado desta forma. É exatamente para mostrar a corrupção humana. E para me revelar também como nós, como Igreja de Cristo, facilmente vivemos em desobediência. Este ano, lá em Cachamorra, o nosso tema maior é santidade. Eu quero dizer para os irmãos que toda vez que eu leio o livro de Juízes ou o livro de Reis, também o livro de Josué, a gente vê isso de modo contínuo, né? O livro de Números, a gente vai observar isso na Bíblia toda, né? Mas esses registram de forma contínua um coração endurecido, uma dura cerviz. E isso me constrange muito, irmãos, me envergonha muito, porque eu não penso em ninguém quando eu estou lendo isso, eu penso em mim mesmo. E é um constrangimento meu mesmo, né? Eu fico me identificando com este povo desobediente. Eu mesmo fico constrangido quando eu vejo isso. E ao final desse texto, no final do estudo, eu tenho orado ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me santifique, de modo que o pecado que eu tanto gosto, que faz parte da minha idolatria, seja afastado da minha vida. E é o que eu espero também que aconteça com você. Mas, querendo lembrar também que a partir de hoje a gente está com o nosso site, e também vai ser transmitido no site da nossa igreja, e o Departamento da Comunicação da igreja tem pedido que as pessoas se inscrevam no nosso canal do YouTube, o canal da igreja. Eu tenho o meu canal pessoal no YouTube, mas a gente pede que você se inscreva no canal da igreja. Se nós alcançarmos um determinado número de inscritos, nós poderemos posteriormente até fazer a live direto pelo YouTube. Mas para a gente fazer no YouTube, a gente precisa, se não me falha a memória, de um total de 1.000 inscritos. Então, eu peço a você que se inscreva no nosso canal também do YouTube e que você peça a outras pessoas para se inscreverem, para que a gente possa ter mais um canal de comunicação que vai facilitar a nossa comunicação com aqueles que não podem estar juntos diante da palavra, até mesmo quando a gente puder voltar
a se reunir, né, do modo físico, geográfico, né? Mas eu quero ler com você porque eu falei que tem o nome de um personagem aqui que a gente vai ver que vai ser citado em Josué. O pai dele, provavelmente o pai, foi inimigo na época de Josué e foi derrotado por Josué. Vamos ver aqui. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Fato que se repete continuamente. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Este Jabim, que vai se levantar contra Israel, e a gente está vendo aqui, usado por Deus como justiça, como disciplina, estes povos foram usados por Deus, provavelmente o seu pai, porque tem o mesmo nome, fora também um inimigo na época de Josué. Então, abra lá, só para a gente poder ver, eu não vou ler o texto todo, abra lá em Josué 11, se não me falha a memória, e veja como se dá os primeiros 6 versículos de Josué 11. Diz assim: tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sihon, ao rei Aquisaf e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, na planície e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, os ferezeus, aos jebuseus das montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Perceba que há uma convocação destes povos para que eles se colocassem em oposição a Israel na época de Josué. É o mesmo Jabim? Não. Obviamente, com o tempo passado, é provavelmente o seu filho. A gente vai ver no final desse texto que Deus vai usar Josué, e Josué então vai combater este povo e vai vencer todos estes reis. Todo esse ajuntamento de povos, de nações, de reinos, liderado por Jabim, eles vão se levantar e Deus vai usar Josué e o seu exército e eles vão dominar estes povos todos. Então, é um descendente desse Jabim que, mais uma vez aqui, vai se opor a Israel. E este Jabim, ele vai ser usado por Deus para disciplinar o povo, para mostrar a injustiça do povo, revelando a justiça de Deus. Então o texto, vou voltar do início, diz assim: os filhos de Israel, agora em Juízes 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Agoim. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Você vai ver que essa característica dos carros de ferro, o domínio da metalurgia, a terem às mãos instrumentos de oposição ao povo de Israel, era uma característica também do antigo Jabim, ou do pai, do antecessor desse Jabim. Por que isso? Porque os povos cananeus, de modo geral, eles tinham um domínio da metalurgia. Domínio este que fazia com que eles fossem muito mais preparados, tivessem muito mais aparatos de guerra, carros, ferramentas, armas, muito mais poderosas, deixando eles muito mais fortes do que o povo de Israel. Então, eles tinham domínio da metalurgia, e é algo que a gente vai ver que a nação de Israel luta, tem uma dificuldade, né, em ter o domínio dessa metalurgia, para fazer equipamentos, para fazer carruagem. E essas carruagens, esses carros, é algo que também vai ser citado no confronto com Josué. E assim como aconteceu com Josué, todo esse recurso armamentista, todo esse recurso para torná-los mais fortes, não vai se revelar nada diante de Deus, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E assim como Deus entregou todos aqueles reis na mão de Josué, ele vai fazer a mesma coisa aqui na época de Baraque e de Débora. Já adiantando para vocês, a gente vai ver no Cântico de Débora, que a gente não vai olhar hoje, que está no capítulo 6,
a gente vai entender claramente, mesmo sendo uma literatura poética, mesmo o cântico de Débora utilizar-se de figura de linguagem, vai ficar evidente em alguns versículos aqui que Deus mandou chuva. E como eles estavam num ribeiro, ou seja, próximo ao rio, aquela região ficou alagadiça. E isso dificultou os carros deles, eles ficaram atolados. E isso facilitou o domínio de Israel sobre eles. Muito interessante, né? Bom, Císera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimido duramente os filhos de Israel. Sabemos que esse oprimido duramente tem a ver com os juízos de Deus. Deus disciplinando o povo, Deus julgando o povo por conta da desobediência. Mas como isso é o Evangelho, Deus revela a sua justiça, Deus revela a iniquidade do homem, Deus revela a idolatria do homem, mas o Evangelho não apresenta só a manifestação da condição humana e a santidade de Deus. O Evangelho também comunica a salvação, a restauração, o resgate. Neste caso, o resgate ele era representado pela figura dos juízes. E, obviamente, como era um resgate parcial, a humanidade, não só o povo de Israel, precisaria de um resgate definitivo, que é a pessoa de Cristo Jesus, que não teve um domínio sobre um povo numa guerra, mas recebeu sobre si, na cruz do Calvário, a justiça de Deus, que deveria recair sobre aqueles que desobedeceram. Então, todos esses juízes apontam para a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício cabal, o resgatador definitivo. E aí o texto continua, versículo 4. Eu vou estar sempre bebendo a minha água. Mas antes de ler o capítulo 4, vamos para o capítulo 4, depois eu comento. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel. Eu tenho falado aqui nos estudos anteriores que provavelmente Débora foi a única pessoa que, dentre esses nomes citados dos juízes, que de fato esteve envolvida com a questão judicial, jurídica. O texto nos apresenta a ideia de que é alguém que está julgando de fato, não como uma líder religiosa. Então, a Débora, entre todos os nomes citados dentro esse período dos juízes, é a única que, de fato, está tratando com algo que é judicial, de julgamento, de promover sentenças, de observar processos. Processos não necessariamente escriturísticos, como nós temos hoje, né? Os processos são apresentados de forma documental, não necessariamente dessa forma, mas pessoas levavam até elas questões, de modo que ela julgava essas questões. Vamos ver lá. Assim como foi instruído a Moisés, lembra que Jetro instruiu a Moisés que separasse as pessoas para julgar, para analisar os acontecimentos e julgar diante do que era reto. Então Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia, esse atendia aqui, a ideia é exatamente isso, de alguém que está julgando, alguém que está avaliando, alguém que está aferindo, alguém que está pesando aqui as circunstâncias, os fatos. Então, dentre esses juízes, provavelmente Débora é a única que de fato está ligada com questões judiciais. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Ela era uma profetisa e julgava. Julgava, obviamente, segundo a lei do Senhor. Na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, as pessoas levavam as questões para que esta mulher, que era profetisa, ou seja, que falava em nome de Deus, que obedecia à lei, julgar o que era certo, o que era errado. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, e aqui é apresentado que há um reconhecimento por alguém que é uma autoridade, que é Débora, que é Baraque, o juiz. Ele é a pessoa indicada para representar o povo na liderança de Israel no combate a Jabim e o seu exército poderoso.
Há uma evidência, então, que é Baraque. E como eu já disse, aqueles que chegaram depois, quando você vai para Hebreus, capítulo 11, você identifica ali claramente que é Baraque que é citado como juiz. Você não vai ver Débora sendo citada como a juíza dessa época. Então, entre os juízes citados ali na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver o nome de Baraque, o que obviamente revela que ele foi a pessoa indicada, escolhida por Deus. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quede Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, : E aí ela vai dizer o que Deus disse, e no português está : né? Obviamente que no hebraico não está assim. E aí ela vai dizer o que Deus determinou que fosse feito. Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Não foi isso que Deus falou para que você fizesse? E farei ir a ti para o ribeiro, aquela região próxima ao rio, ao ribeiro, Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com isso os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Ou seja, não foi isso que Deus ordenou, não foi isso que Deus falou que deveria acontecer? Vai à frente, Baraque, faz aquilo que Deus determinou que você fizesse. E eu quero dar uma parada aqui. Por quê, irmãos? Porque esse é o comentário que eu ia fazer anteriormente. Eu acho que essa é a tônica daquilo que nós podemos aprender neste capítulo 4 de Juízes. Que Deus, ele nos convoca todos nós. A Igreja de Cristo, de modo geral, é convocada a várias coisas. De modo geral, a Igreja é convocada para a proclamação do Evangelho. E isso não tem a ver com funções nem dons. Deus convoca toda a sua Igreja para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E, obviamente, existem também convocações, vocações, pessoas que são vocacionadas especificamente, seja para vocações específicas ou para o mandado geral da igreja, que é o da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor tem nos chamado, assim como ele fez também com Baraque. E se a gente pode aprender uma coisa nesse texto de Juízes 4, e eu acho que esse é o aspecto central, é que a gente não deve temer, a gente não deve procrastinar, a gente não deve fugir daquilo que o Senhor nos chama a realizar. E isso é algo que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque muitas vezes é isso que acontece. O Senhor nos convoca, o Senhor nos chama, o Senhor nos dá dons e talentos, o Senhor nos coloca na condição de exercer determinado tipo de serviço à casa do Senhor, e a gente foge, a gente vive uma vida fugitiva. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? A história daquele que fugiu diante do chamado do Senhor. E o que a gente pode ver em Baraque, e o texto vai comprovar isso, que Baraque ele vai se sentir amedrontado diante de toda a história, diante de tudo aquilo que Deus tem feito ao povo de Israel, desde que o Senhor os tirou do Egito, desde que o Senhor se revelou no Horebe, desde que o Senhor se revelou no Sinai, desde que o Senhor conduziu o povo no deserto, em todo aquele processo, como o Senhor fez com que eles adentrassem a terra prometida e ocupassem a terra prometida pelas mãos de Josué e dominassem aqueles povos, e antes até mesmo pelas mãos de Moisés, e toda vez a história é repetida diante do povo de Israel, e obviamente Baraque é alguém que conhecia muito isso. E qual foi a reação de Baraque? Temer, obviamente, porque Jabim era um homem poderoso, o seu exército era poderoso, ou seja, a adversidade, a dificuldade parecia maior do que a proposta de Deus. E, obviamente, ele se sentiu inseguro, ele se sentiu atemorizado diante daquela realidade. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu também me sinto assim. Eu quero nos provocar a pensar que se Deus nos chama, se Deus ele nos convoca, ele mesmo garante a vitória, ele mesmo nos dará os recursos, ele mesmo nos coloca. Aliás, a vitória nunca é nossa, a conquista nunca é nossa. Ele somente quer nos dar o privilégio de participar desses processos. Ele decidiu que seria desta forma, que ele nos usaria para que o seu poder, a sua justiça, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia fosse comunicada ao mundo. Mas nós tememos. E se é algo que a gente pode aprender nesse capítulo 4, é que a gente deve jogar fora o medo.
A gente não deve ficar tão preocupado com o dia de amanhã, como Jesus fala no Sermão do Monte. E aí a gente fica muito preocupado. A gente deveria se preocupar mais com a justiça, com o reino de Deus. E é isso que nós deveríamos ficar mais preocupados. E a gente fica muito preocupado com o dia de amanhã, quando a gente nem sabe se amanhã estaremos vivos. A gente nem sabe se amanhã nós estaremos em condições de fazer qualquer coisa. Então, se tem algo que a gente pode aprender nesse capítulo 4, eu entendo que a utilização de Débora e a utilização de Jael, duas mulheres que deveriam ser protegidas, guardadas e não envolvidas com a guerra, porque, de modo geral, nas histórias, na condução de Israel diante dos povos inimigos, as mulheres, de modo geral, elas não eram convocadas à guerra. E a gente vai ver Débora sendo convocada à guerra, ou melhor, chamada porque Baraque teve medo e precisou da presença dela como se fosse uma garantia. E a gente vai ver que depois que esse Sísera, comandante da nação do exército de Jabim, ele foi morto por outra mulher. E tanto o exercício de Débora e tanto de Jael revela exatamente que houve uma vacância. Alguém não cumpriu aquilo que deveria cumprir. Sísera, ele acabou sendo humilhado porque foi morto por uma mulher que ele subestimou. Tanto é que a gente vai ver no texto que ele vai subestimar a possibilidade daquela mulher fazer qualquer mal a ele. E, na verdade, este homem, como todo o exército de Jabim, deveria ter sido entregue nas mãos de Baraque. E aí, já estou dando um spoiler do final do texto, né, que a gente vai ler, mas é já uma provocação, uma aplicação para que a gente possa pensar. Deus tem te chamado, Deus tem me chamado. E é Ele que nos garante a vitória, é Ele que nos dá os recursos. Se a gente agir, viver segundo a vontade do Senhor, para o louvor da sua glória, fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer, segundo a vontade dEle, em Cristo Jesus, Ele nos garante, e não importa qual será o resultado será benigno, porque a gente vai estar em obediência a Ele. Eu quero dizer para você, então, já de antemão, já fazendo uma aplicação que poderia ser a aplicação final. Não temas, não temas. Acho que essa é a mensagem do capítulo 4 de Juízes. E eu quero dizer que muitas vezes eu temo. A palavra é para continuar, para seguir, para confiar, mas muitas vezes eu temo. Muitas vezes eu tenho medo, muitas vezes eu estou desanimado. E diante de textos como este, eu entendo que o Senhor me dá a oportunidade de ser exortado por Ele. Mais uma vez, Deus diz para mim, não confie em homens, não confie em quem está ao redor, não confie nos seus recursos, nos recursos dos que estão ao redor. Sou eu que estou conduzindo todo o processo. Isso é uma convocação para que a gente confie no Senhor. E o texto, então, vai continuar dizendo... Então lhe disse Baraque, versículo 8 de Juízes 4, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Claro que Débora era uma pessoa relevante, claro que Débora era uma mulher usada por Deus, claro que Débora era alguém que exercia um papel importante dentro de Israel, mas não seria Débora nem outra pessoa, nem um homem, nem uma mulher que deveria ser a referência de segurança de Baraque. Na verdade, a segurança dele deveria ser no Deus que o convocou, no Deus que delegou a ele a autoridade para estar diante do povo de Israel. Mas ele temeu. E isso, obviamente, por certo, diante do poderio do exército de Jabim, que era um poderio histórico. Seu pai já tinha revelado isso quando esteve diante de Josué, descrito em Josué 11, como nós já falamos. E o texto continua. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Percebeu, irmãos? Há uma revelação da fragilidade, da incredulidade de Baraque. E é interessante que ele está lá citado no livro dos Hebreus, dos heróis da fé. E é interessante isso, porque ele está sendo descrito como um daqueles que confiou no Senhor. Como Deus também promove
a revelação, a manifestação da fragilidade desses homens, né? Porque Deus não vai esconder a fragilidade de Davi, de Abraão, de Baraque. Este que é lá elencado como os heróis da fé, revelou aqui toda a sua fragilidade, toda a sua incredulidade. Tenho medo, né? E aí Débora vai dizer, olha, também, Deus não vai te entregar, não vai entregar Sísera na sua mão. Sísera vai ser entregue nas mãos de uma mulher. E nesse caso, Débora não estava se referindo a ela mesma. A gente vai ver no final que é Jael que Deus vai entregar às mãos desse inimigo, deste todo-poderoso. Uma mulher que está lá cuidando da sua casa, que o recebe fugitivo. Esta mulher que de forma não planejada encontra com este homem, e ela que vai matá-lo, né? Vamos continuar o texto, né? E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e haviam armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou a todos os seus carros, e esse, quando fala de carro, fala de poderio militar, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. E aí a gente fica claro que eles estão próximo a Rio, né? Porque fala de ribeiro. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Ela está provocando, né? Dizendo, mais uma vez apontando para a ideia, porque tem medo? Não vai ser Deus que vai entregar o inimigo nas suas mãos? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, ou seja, o exército de Sísera foi dominado. E a gente vai ver no Cântico de Débora, que eu peço que você leia em casa para a gente não gastar esse tempo aqui, a gente vai ver no Cântico de Débora que Deus faz chover. E todos aqueles carros naquele ribeiro, inclusive o carro de Sísera, vai ficar atolado. Essa é a indicação, que a lama, o barro, não sei como era exatamente o terreno, vai fazer com que aqueles carros, aquilo que seria uma força, acaba tornando eles mais frágeis, porque eles vão estar atolados em meio àquela impossibilidade de locomoção, ou seja, com a impossibilidade de guerrearem. E o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera, e aí vai dizendo, explicando que ele não foi derrotado, mas que ele vai fugir, né? E Sísera saltou do carro e fugiu a pé, porque o carro ficou lá engasgado, preso, né? Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada. Todos morreram, sem escapar nenhum sequer. É certo, Sísera que vai embora, né? Porém, Sísera fugiu, versículo 17, a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, esse que foi citado anteriormente, né? Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razó, e a casa de Éber, Queneu. Ele pensou provavelmente, aqui eu vou encontrar abrigo. E lá, chegando lá, ele vai encontrar uma mulher numa tenda. Então ele estava confiado de que absolutamente nada poderia acontecer com ele, né? Ele estava entre aliados, encontrou-se com a mulher, estaria ele então agora numa condição mais favorável, amedrontado, com medo de perder a vida, mas numa situação aparentemente mais confiado. E a casa de Éber Queneu, versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais,
põe-te à porta da tenda, e há de ser de que, se vier alguém a te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, imagina ele está lá deitado, coberto, depois de tomar leite, matar a sua sede, e lançou mão de um martelo. E ela pegou então uma estaca, né, e pegou um martelo. E foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Lembra aquilo que Débora havia dito? Não, Sísera não será entregue nas tuas mãos, mas na mão de uma mulher, porque você fraquejou, porque você temeu, porque você revelou-se frágil, porque você não confiou na promessa do Senhor. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Venceu todo o exército, mas não venceu Sísera, porque Débora profetizou, será entregue na mão de uma mulher. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, este inimigo de Israel, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E por que humilhou? Porque ele foi morto por uma mulher. E isto era vergonhoso. A morte dele, a memória dele ficou envergonhada. A pessoa de Jabim ficou envergonhada como rei, como líder, como guerreiro, porque foi morto por uma mulher. Assim Deus naquele dia humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Muito bem, irmãos. Então, mais uma vez, a história se repete. O povo agiu mal, fez o que era mal perante o Senhor. Deus usou os povos da região contra Israel, revelando a justiça de Deus, a mão forte de Deus, revelando a justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo que Deus faz isso, Deus age de misericórdia, levanta um líder, um juiz, que revelou toda a sua fragilidade, que revelou toda a sua fraqueza, que revelou a sua incredulidade, mas Deus usou na sua limitação, mas fez com que ele passasse por um constrangimento, na medida que ele não confiou no Senhor como deveria confiar e colocou a sua esperança, a sua certeza nas mãos de Débora. E, por isso, Deus vai permitir que Jael, uma mulher, esposa de Heber, e ela mesma tirasse a vida de Sísera, quando ele deveria ter sido entregue, como aconteceu nos outros casos, nas mãos do juiz que Deus levantou, o libertador que Deus levantou. E qual é a aplicação final, ou quais as duas aplicações finais que eu quero apresentar para você, para que a gente possa orar e terminar? A primeira, que a gente precisa entender que o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca, algumas vezes com convocações, vocações muito específicas, e que a gente não deve recuar, que a gente não pode confiar no nosso braço, a gente não pode confiar nos nossos recursos, a gente precisa confiar no Senhor. E se o Senhor, se você tem certeza que o Senhor tem te chamado, e um chamado é para a igreja toda, de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, mas Deus também nos dá dons, talentos e vocações específicas, que você precisa continuar. Esta é uma palavra para que você compreenda que você precisa jogar fora o medo. O Evangelho faz isso conosco. O Evangelho, ele joga fora o nosso medo. O Evangelho nos convoca a continuar, mesmo quando há adversidade, mesmo quando há dificuldade, mesmo quando tememos, precisamos continuar confiados no Senhor. A gente não pode parar, precisamos seguir, porque se o Senhor nos chamou, é Ele que nos garante o resultado, que nós muitas vezes não sabemos qual é de imediato, mas sabemos qual é o final, o derradeiro final. A consequência final. O Senhor nos garantirá a vitória em Cristo Jesus. Então, o primeiro aspecto é esse, para que a gente jogue fora o medo. E a minha oração vai ser essa, para que você jogue fora o medo, para que você continue, para que você persevere, para que você não desista, para que você fique confiado no Senhor, porque Ele tem te vocacionado, Ele tem te chamado para que você cumpra o seu papel. O papel maior da proclamação do Evangelho para toda a igreja e aqueles específicos que são vocações específicas, pessoais, que Deus trata no coração de cada um de nós. Sigamos confiados no Senhor, que Ele que nos chamou e Ele que nos dará os recursos que nós precisaremos, sem medo.
Quando eu falo sem medo, irmão, não quer dizer que você não vai ter medo. Quando eu falo sem medo, não é que você é impossível que você tenha medo, ou que esqueça, isso não pode fazer parte da tua convivência. Não, quando eu estou falando de medo, é porque nós temos medo, é porque nós muitas vezes não temos coragem, que muitas vezes nós temos desânimo, que muitas vezes a gente não quer continuar. Isso é natural, isso é da nossa natureza. Todos nós passamos por isso. Mas a segunda aplicação que eu quero fazer e colocar é que, independente de você aceitar ou reconhecer o chamado do Senhor ou não, Deus vai concluir os seus propósitos. Porque Ele não está limitado ao fato de você se disponibilizar ou não, de você querer ou não. A obra do Senhor, os propósitos do Senhor, as intenções do Senhor, elas nunca deixam de ser cumpridas. Então, quer você faça parte disso ou não, quer você fraqueje, quer você vá, quer você fique parado no mesmo lugar, não importa. Deus vai concluir os seus propósitos. Não importa os meios que possam parecer confusos, extraordinários para nós. Quem diria, a esposa de Heber, uma mulher que parecia pacata, alguém que está lidando ali com as coisas da casa, da comunidade, ela vai ser mão de Deus para ferir o inimigo. Aquilo que deveria ser feito por um juiz, por alguém que aponta para a pessoa de Cristo, vai ser feito por uma pessoa improvável. O tempo nos convoca, mas ao mesmo tempo caída, né? Acho que voltou. Ao mesmo tempo, indica que Deus, Ele te convoca, Ele te chama. Eu estou repetindo que eu não sei o quanto caiu, mas ao mesmo tempo Ele não precisa de você. Ele simplesmente não precisa de mim. Ele simplesmente nos dá privilégios para que a gente faça a obra, faça parte da sua obra, da sua missão. A missão é dele e Ele nos convoca a sermos participantes. Ele tem te dado dons, talentos, e você sabe quais são. Meu irmão, minha irmã, você sabe que Deus tem te chamado para determinadas obras, Deus tem te dado talento, que a igreja reconhece em você, que a própria igreja ratifica diante de Deus, dá testemunho que você foi chamado a isso. E você sabe que Deus tem te dado dons e talentos. Quer você esteja em obediência ou não, quer você tenha medo ou não, você sabe que Deus te deu dons e talentos e Ele tem te chamado. Se você não for obediente, se você tiver medo, não importa qual será o teu resultado. O propósito de Deus há de acontecer. A intenção de Deus vai ser realizada. A tua posição não vai atrapalhar os propósitos de Deus, porque Ele vai chegar e vai conduzir o que Ele quer conduzir para o ponto onde Ele quer que seja conduzido. Então, nós temos esses dois aspectos. Por um, não tenha medo, siga, acredite, vá, faça, realize aquilo que Deus tem te chamado, coloca fora o medo, coloca aos pés do Senhor, não volte, não desanime. O outro aspecto, Deus não precisa de você. Se você não for, se você não fizer, a obra continuará. A obra não está centrada em nome de ninguém. A obra não está centrada na figura do pastor, da liderança. A obra está centrada na figura de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós fazemos. Só podemos fazer em nome dele. Se você não fizer, a obra do Senhor vai continuar da mesma forma. É isso que eu quero dizer. Não depende da nossa força. Ele simplesmente nos chama e nos dá a oportunidade, o privilégio de participarmos desta obra. A obra não está centrada em você. E se algumas vezes você pensou assim, puxa, o que vai acontecer se eu não for? Eu quero dizer que vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Não depende de você. Você não é importante. Esse texto nos mostra isso. Importante aqui é o Senhor. Você não é importante. Embora Deus te convoque, embora Deus te dê dons, embora Deus te dê talentos, embora o Senhor Deus te dê privilégio de participar disso, você não é a pessoa importante nesse processo. A pessoa importante é o Cristo de Deus. Ele que é a pessoa imprescindível. Todos os demais são prescindíveis. Ou seja, todos os demais podem ser liberados. Foi o que aconteceu aqui com a figura de Baraque. Ele foi liberado de ter o domínio final sobre o líder do exército de Jabim. O líder Sísera foi morto por uma pessoa comum. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. A sua obra independe de mim e de você. Louvado seja Deus por isso. Porque fraco como eu sou, inconstante como eu sou, imagina se a obra dependesse de mim. A obra depende da rocha, da fortaleza que é o nosso Senhor. Deus te abençoe e a gente vai já terminando
a nossa meditação de hoje. Mas hoje, se você ficou atento, entrou alguém aqui pela porta e nós vamos terminar antes da oração final com uma música. Chegou aqui o meu irmão Roland e ele vai sentar aqui e ele vai nos conduzir nesta música. Pode chegar, Roland. Privilégio, né? Deixa eu botar aqui o microfone. Obrigado pela sua paciência. Que privilégio. Pode ficar aí, Roland. Que privilégio, né? Terminamos o nosso estudo com a participação do nosso irmão. Opa, voltamos. Terminamos nosso estudo com a participação do nosso irmão. Isso, agora estamos os dois juntos aqui. O nosso irmão Roland e essa canção ao Senhor, ao único, né? Ao único, a Ele. Confiamos nele. Então vamos orar. Eu quero convocar você a fechar os olhos, lembrando o que nós falamos hoje, né? Ele que tem nos chamado, Ele que tem nos vocacionado. Prossigamos confiados. Eu sei que você passa por adversidades, por lutas, assim como eu também passo. Todos nós passamos por adversidades, por lutas, por momentos de dificuldades. Mas o estudo de hoje nos convoca a continuar, a seguir. Sigamos confiados no Senhor. Eu sei que você muitas vezes também pode ter medo, pode ter desânimo. Eu também tenho desânimo, tenho medo. Muitas vezes nós somos acometidos, não foi só Baraque que passou por isso. Somos acometidos de incredulidade e ficamos desesperançados. É assim mesmo, é a nossa fragilidade, é o que somos.
Mas essa palavra de hoje nos convoca a prosseguirmos, a seguirmos confiados naquele que tem nos chamado. Que você possa nessa noite jogar fora o medo. E não sei qual é o medo. O medo talvez seja de abandonar algo, talvez o medo seja de tomar determinadas decisões, talvez o medo seja de estar envolvido mais na obra do Senhor. Como que vai ser, quais serão os recursos, como que isso vai acontecer, não sei qual é teu medo. Medo talvez de abandonar o teu pecado, achando que você pode se tornar infeliz sem o seu pecado, não importa qual seja o teu medo, né? Medo porque as dificuldades se agigantam, assim como se agigantou o exército de Jabim, liderado por Císera. Era maior, era mais poderoso que o povo de Israel, tinha mais recursos. E assim as adversidades se revelam assim diante de nós. Mas esteja confiado, não confie nem no teu braço, nem em quem está ao seu lado. Confie no Senhor. Ele tem nos vocacionado, Ele tem nos chamado. Prossiga, siga confiado no Senhor. E por último, quero mais uma vez lembrar, a mim e a você, né, lembrar-nos que esta obra não depende de você. Essa obra não depende de ninguém. A hora que você falhar, a obra vai continuar. A hora que aquele que está ao teu lado falhar, a obra vai continuar. A hora que o seu pastor falhar, e ele vai falhar, a obra vai continuar. A obra não depende de você, a obra depende de Deus. É Ele que nos vocacionou, independente de nós participarmos ou não dela, Ele vai chegar ao seu intento, Ele vai chegar à sua intenção, aonde Ele quer chegar. E isso é muito bom que a gente seja lembrado também, porque joga fora, se a primeira observação joga fora o medo, a segunda observação joga fora a nossa vaidade, a nossa soberba, porque muitas vezes a gente pensa, e aí se eu não estiver? Se você não estiver, Deus vai continuar da mesma forma sendo Deus. E se eu não me envolver? Não vai acontecer nada. Deus vai continuar promovendo aquilo que Ele quer promover. Então, que essas duas verdades estejam muito claras em nossos corações diante do estudo de hoje. Vamos orar, falar com o Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos nesta noite. Queremos confessar, Senhor. Eu quero confessar. Que muitas vezes é assim que eu me encontro. Há medo, há insegurança, há desânimo. E fico tentando me agarrar, segurar nas Déboras que estão ao meu redor. Fico confiado não nas tuas promessas, mas fico tentando confiar naquilo que é palpável, concreto, quando na verdade só há segurança em ti, só há certeza em ti, só há poder em ti, só há verdade em ti. Ajuda-me, Senhor, a ser dependente de ti acima de todas as coisas. Que as pessoas que estão ao meu redor sejam úteis para o louvor da Tua glória. Sejam úteis, mas nunca que venham se tornar a minha maior esperança. Que a minha maior esperança, a minha maior certeza esteja sempre fincada, firmada no Senhor. Perdoa-me, Pai, pelo medo, pela incerteza, pela inconstância. Ajuda-me, Senhor, a participar daquilo que o Senhor tem me chamado a participar, mesmo diante das minhas fragilidades. Me empurra para frente, Senhor, me faz prosseguir, e que eu, neste prosseguir, que eu possa sempre olhar para Ti, lembrar da cruz, lembrar do Senhor, Criador de céus e terra. Mas eu também quero suplicar ao Senhor, que o Senhor não jogue fora somente o meu medo, mas que o Senhor jogue toda a vaidade, toda a arrogância. Mais uma vez nessa noite o Senhor nos fez lembrar que a obra em que estamos inseridos, a missão em que estamos envolvidos é missão Tua. É a Tua missão. O Senhor não depende de nós. Muitas vezes nós mais atrapalhamos do que ajudamos, colaboramos. Na maioria das vezes nós somos mais obstáculos do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim o Senhor tem nos vocacionado, nos usado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas quebra a nossa vaidade, quebra a nossa soberba. Quebra a ideia de que nós somos o centro daquilo que fazemos. Toda a força, todo o poder, toda a honra, toda a glória vem do Senhor e é para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a certeza que é o Senhor que está promovendo todas as coisas. Arranca a vaidade, arranca, Senhor, toda a soberba, e que obra nenhuma seja centrada em homem nenhum, a não ser no homem que também é Deus, Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Que a cruz seja o centro daquilo que fazemos. Também colocamos, Senhor, em nossa oração
as crianças, os adolescentes, os jovens da nossa igreja, como toda quinta-feira fazíamos reunidos lá, temos feito aqui, suplicando, Senhor, pela vida de cada um deles. Não estamos com os nomes aqui como fazemos lá na igreja, quando nos colocamos ajoelhados na Tua presença, mas queremos aqui suplicar, como Igreja de Cristo Jesus, por cada um das nossas crianças. Os que estão perto, os que estão longe, como a Agnes, Senhor. Cuida, tem misericórdia, ajuda, protege, fala o coração dessas crianças. Como assim também suplicamos pelos adolescentes da nossa igreja, Senhor, fragilizados, Senhor, vivendo a falta de fé, a convicção de quem Tu és. Ajuda, Senhor, esses adolescentes envolvidos com uma cultura decaída, cultura daqueles que são humanistas, daqueles que propagam princípios que destoam da Tua verdade. Ajuda, Senhor, os adolescentes da Tua casa, que já ouviram tantas vezes a Tua voz, a mensagem do Evangelho, que eles possam ser quebrantados, Senhor, possam ser salvos, que os adolescentes da Tua casa possam ser perdoados, reconciliados. Faz desses adolescentes, jovens, adultos, tementes ao Senhor, frutíferos na Tua casa. Não permita, Senhor, que nenhum deles esteja continuando na direção do inferno, mas livre-os, Senhor, da condenação final. Tem misericórdia, fala aos nossos adolescentes. Também eu peço a mesma coisa pelos jovens. Não permita que nenhum deles se perca, Senhor. Fiquem afastados de Ti. Aqueles que estão fraquejando, Senhor, de igual modo eu suplico ao Senhor, segreda os seus corações. Traga a eles vergonha do pecado, que eles se sintam constrangidos e possam perceber que não há lugar melhor do que estar na Tua presença, na comunhão dos santos, vivendo uma vida de dependência de Ti, Senhor. Constrange. De igual modo, suplico por nós, adultos mais experimentados, mas igualmente, Senhor, sujeitos ao pecado. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas. Assim nós fazemos a oração diante de Ti, cientes, Senhor, cientes de todas as nossas fragilidades. E como eu tenho suplicado a Ti, santifica a Tua igreja, Senhor. Purifica a Tua igreja. Santifica a Tua igreja, Senhor. Purifica a Tua igreja. Faz-nos, Senhor, a imagem de Cristo Jesus. E usa-nos, Senhor, apesar de nós, para o louvor da Tua glória. Usa-nos, Senhor, para aqueles que estão perecendo, para que eles possam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado pela vinda do Roland. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de cantarmos esse louvor a Ti. Reconhecemos que Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Obrigado pelos meus irmãos que estiveram assistindo, e assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.